Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Na última aula, vimos aí elementos e, neste momento, faremos a correção, ok? E, em seguida, a exemplo de aulas anteriores, veremos um assunto de se ler, que é cordel. Então, vamos lá, confira na tela, verifique como você saiu nesta atividade, ok? Na primeira questão, temos a leitura, a leitura do texto e a observação de seus detalhes permitem-nos descobrir alguma coisa sobre a situação do Brasil na época em que a canção foi escrita. Justifique sua resposta. Então, gente, sim, pois, apesar da repetição aqui na terra, estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. A afirmação de que as coisas andam difíceis e que as pessoas estão em luta contra a censura e a falta de liberdade de pensamento. Portanto, o autor utiliza uma linguagem metafórica para falar sobre a situação do Brasil naquela época, ok? Em que a única forma de se posicionar sobre determinado assunto é justamente através da música, até mesmo que poderia se manifestar de maneira aí até implícita, ok? Porque se fosse algo mais implícito, sofreria com certeza a censura, ok? Segunda questão, o modo como o emissor se dirige ao receptor demonstra que tipo de relação entre eles, mantém, explique. Amizade, pois fala-se de coisas pessoais e de fatos sociais. Terceira questão, o referente da mensagem transmitida no texto é um objeto ou uma situação? Uma situação, ok? Então vamos à próxima. Ao longo do texto, o emissor faz referência a alguns canais de comunicação. Quais são eles? Então, fita cassete e carta. Professor, que coisa antiga. Nem tanto, gente, nem tanto. Olha aí, a carta ela passou por uma evolução, a fita cassete também. Tudo bem? Hoje você tem aí dados em 4K, uma carta eletrônica, no caso aí estamos falando de e-mail, não é tão antiga assim não, viu? É só o termo, mas ela passou por revoluções, como nós vimos no início do ano. Vamos à próxima. Transforme a letra da canção em um bilhete, sendo que você, o emissor, e um amigo, o receptor. Então temos aqui, meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permite, vou tentar lhe remeter. Então, como é que ficaria? Meu amigo, queria lhe escrever, mas o correio está difícil, porque não permite que eu faça isso. Mesmo assim, vou ver se dou um jeitinho, ok? Então, é assim que ficou aí a nossa quinta questão. Vamos à próxima. Quantos personagens há na história? 3 personagens. Sétima. Qual a forma de comunicação dos narradores do prédio? Quando essa comunicação era utilizada? Então, o assobio era utilizado quando os moradores estavam sem a chave da porta de entrada do edifício. Oitava questão, qual a forma de comunicação mais utilizada por você no seu dia a dia? Ah, professor, eu não me utilizo de nenhuma forma não, eu fico só na minha mesa. Tem certeza? Olha que nós vimos na aula passada, ninguém fica sem se comunicar não, ok? Então, nessa questão, você vai dar a sua resposta aí, tudo bem? Você vai colocar aí a sua própria resposta, ok? Então, não insista naquela de dizer que você é uma pessoa incomunicável, você não se comunica com ninguém, que isso não é verdade, ok? Vamos à próxima questão. Assim como o texto 2, há um código combinado entre você e os colegas da escola? Comente como esse código, ou, se não houver, justifique sua resposta. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, gente, vocês também irão se posicionar a respeito dessa questão. Vamos à próxima. No caso aqui, o próximo assunto, cordel, ok? Gente, isso aqui é um assunto muito interessante.
Como vocês podem observar, é um gênero que geralmente estamos sempre explorando por trazer uma diversidade cultural enorme, ok? Professor, está sendo muito repetitivo, não, uma grande diversidade, certo? Então, não, estou apenas sendo enfático, ok? Então, vamos lá. A literatura de cordel é uma poesia popular. Vamos aqui. Pronto, é uma poesia popular impressa e divulgada em folhetos ilustrados, como você pode observar aqui. Não sei se, com certeza você já se deparou com o processo de produção, pelo menos das capas, desses folhetos. Pode até imaginar, ou já teve contato, que isso aí tudo é feito manualmente, através da xilogravura. Ah, professor, já estou lembrando, é aquele processo em que fazemos o desenho em uma folha transparente, dessa folha transparente a gente passa para a madeira e depois faz os recortes, utilizando uma peça de metal, e isso mesmo, e depois é só passar a tinta nessa madeira e fazer a impressão, ok? Então é assim que ocorre a produção desses folhetos. Então vamos aqui. Ilustrados com o processo de xilogravura, como eu acabei de trazer aí um pouco do passo a passo de como é feito isso. Então os desenhos em clichês zincografados. Em Portugal, os folhetos eram expostos ao povo amarrados em cordões. Então, essas produções pegavam um barbante, estiravam e em seguida começava a prender esses folhetos, ok? Eram expostos aí para o público. Então, eles eram estendidos em pequenas lojas de mercados populares ou até mesmo nas ruas. Por isso, o nome cordel, ok? Porque eram pendurados nesses pequenos cordões. Obviamente que atualmente poderemos até nos deparar com algo semelhante como surgiu. São expostos aí, são colocados nesses cordões, mas está se tornando uma prática até comum. Essas pessoas que produzem cordel, elas saem cantando, divulgando seu trabalho, utilizando alguns instrumentos musicais, ok? E dão aí uma pequena amostra do que tem em determinadas obras produzidas por eles. Sai cantando de local em local, de praça, um exemplo disso, de praça em praça, temos aí um trio que canta, que até narra um pouco de alguma dessas produções e sai aí oferecendo esse produto, ok? Então vamos lá. No século XVIII, os portugueses trouxeram essa literatura ao Brasil. Olha aí, olha como isso casou bem. O Brasil, um país continental, se deparando aí com um gênero também que traz aí muita riqueza. Foi um casamento bem feito, não foi isso? Então vamos lá. Os portugueses trouxeram essa literatura ao Brasil, onde aos poucos ela foi se tornando cada vez mais popular. Ainda hoje é encontrada principalmente na região nordeste do Brasil e é vendida em feiras populares, em lonas ou malas estendidas. Tem como principais características as rimas, ok? As rimas, a métrica, a oralidade. Então, é muito característico desse gênero, ok? Então, os principais assuntos relatados nos livretos são festas, políticas, secas, disputas, brigas, milagres da vida dos cangaceiros. Eu já me deparei muito com produção tratando dessa temática aqui. Atos de heroísmo, tínhamos também. Então, os temas, pelo menos que já me deparei, ou pode ter sido também até por interesse, né? Cangaceiros e milagres. Então, a morte de personalidades, etc. Então, temos aí a morte de algumas personalidades. Quando elas são ruins, detalhe aí, faz uma narrativa de como foi a chegada dela ao submundo, não é isso? Ao reino das trevas. Se for uma pessoa boa, temos aí uma narrativa
como foi a chegada dessa personalidade ao céu, ok? Então, turma, é isso. É um gênero muito gostoso de se ler, que é o cordel. Acredito muito que se você já tem interesse, já viu que é verdade o que está sendo apresentado aqui, e você que não chegou a ler esse gênero, não teve contato com esse gênero ainda, eu aconselho que tenha, porque você vai se deparar com uma grande riqueza nesses gêneros, tudo bem? Então, turma, é isso. Então, até a próxima. Tchau.